Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que mais uma vez está aqui com a gente acompanhando o Verifica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série especial sobre o novo coronavírus. Eu sou Natália Leal, diretora de conteúdo da agência Lupa, e o Verifica é o primeiro podcast em língua portuguesa a discutir a desinformação e a combater, desmentir boatos que circulam aí nas redes sociais. Quem me acompanha, como sempre, nessa jornada contra a desinformação é o queridíssimo Gilberto Scofield Jr., diretor de estratégia e negócios da Lupa, que está aqui comigo mais uma vez. E aí, Gil, tudo bem? Hello, hello, hello! Fala, guria! Tudo bem? Bom, tudo bem, semana, tudo indo. Bem, na medida do possível, né? Nessa semana, o país ultrapassou os 110 mil mortes por Covid-19, com aproximadamente 3 milhões e meio de contaminações. Afinal de contas, como controlar a epidemia? Que estratégias precisam ser revistas? Quais os efeitos concretos das vacinas testadas no país? Muitas perguntas, né? E quem ajuda a diagnosticar esse cenário é o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O ex-ministro conversa com a repórter Natália Afonso, a máquina, um mito, no episódio de hoje, o penúltimo da segunda temporada do nosso Verifica. Isso aí, Natália, arrasando mais uma vez, trazendo sempre um monte de informação aí importante pra gente nesse momento, né? E tu falou aí de vacinas, né? Um desses pontos, por falar nesse assunto, Gil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou aí testes no Brasil de mais uma candidata à vacina, né? Está sendo produzida aí pela farmacêutica Janssen e também pela Johnson & Johnson. Pois é, Nath, os testes vão envolver 7 mil voluntários brasileiros. Na verdade, a Janssen é a empresa farmacêutica da Johnson & Johnson, tá? Que é um conglomerado de higiene e saúde multinacional. Essa vacina é mais uma esperança para derrotar o coronavírus. Mas, por hora, é bom lembrar, o jeito, a gente não tem a vacina, né? Então, o jeito é manter o distanciamento, o uso de máscara, higienização, blá, 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 isso tudo que a gente fala aqui toda semana. E o fact-checking ao vivo, né? Fact-checking aí na bucha, ao vivo, ali, é pá, isso aí. Em cima do lance. Maravilhoso, pois é, Gil, as pesquisas aí comprovam que essas medidas, né, que a gente citou, que tu citou aí, reduzem o risco de transmissão. E ainda assim, muitos boatos propagados nas redes sociais tentam desqualificar, né, essas medidas. É o caso, né, da informação falsa de que a Universidade de São Paulo, a USP, comprovou que as pessoas em isolamento estariam mais vulneráveis ao novo coronavírus. Daqui a pouquinho a gente esclarece esse e outros boatos desse mesmo tipo aqui no Verifica. Pois é, um deles, inclusive, é a montagem com uma série de fotos retiradas do contexto original, a clássica desinformação aí, para associar doenças na pele ao uso da máscara. Outro post negacionista afirma que os termômetros infravermelhos, muito usados agora no acesso a shopping, fazem mal à saúde. Pois é, essas tentativas aí de desqualificar as medidas, né, vão justamente na contramão das pesquisas científicas. Um estudo recente, inclusive, comprova que a Suécia pagou um preço alto por não adotar o isolamento social, apostando aí no que a gente chamou de imunidade de rebanho. Né? Daqui a pouco a gente também comenta esse caso no nosso quadro semanal aí no Lupa na Ciência. Você que nos acompanha também fica por dentro da maratona de lives promovidas pela Lupa sobre os impactos da desinformação em diversas áreas. A programação é muito bacana, gente. Nessa sexta, 13h, as jornalistas Alana Rizzo e Clara Becker conversam com o pesquisador Fábio Malini sobre as informações falsas no ambiente digital. A live pode ser acompanhada pelo perfil da Lupa no Instagram, tá? O perfil é @agência_Lupa. Isso aí, ou busca lá por Agência Lupa no Instagram que já vai achar. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre essa programação que tá ótima mesmo. Nosso podcast traz sempre, né, sugestões de livros, séries, filmes aí para você adoçar a sua vida nesses tempos difíceis. Então, fica com a gente, se liga aí que o 19º episódio é o penúltimo, tá? 19º episódio do Verifica Especial Coronavírus está começando agora.
Gil, para a gente não perder o nosso modelo aí, né, do Verifica, vamos fazer aquele balanço rapidinho da pandemia antes da gente começar a esclarecer aí os nossos boatos, né? O Brasil acumula aproximadamente 3,5 milhões de infectados. É isso mesmo? Isso mesmo. Infelizmente, a pandemia ainda não está controlada e o país ultrapassa 110 mil mortes por Covid-19. Por isso que, como a gente já falou aqui outras vezes, é importante planejar bem a retomada das atividades nesse momento, né? A volta às aulas, por exemplo, precisa ser muito bem pensada, muito bem programada. Senão acontece como nos Estados Unidos, onde várias escolas acabaram suspendendo aí a reabertura devido à contaminação de alguns alunos e até à falta de funcionários, né? Exatamente, Nath. As pesquisas comprovam que os ambientes escolares podem disseminar o vírus. Um levantamento sorológico encomendado pela Prefeitura de São Paulo constatou que 16% dos estudantes da rede municipal entre 4 e 14 anos já tiveram Covid. 66% deles não apresentaram sintomas. E é aí que mora o perigo, né? Porque a pessoa vai, entra em contato com outras pessoas e sai espalhando o vírus sem nem saber que tem o vírus, porque não tem sintoma, aparentemente está normal. Exatamente, Gil. Até por isso, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou que ainda não tem uma data, né, para a volta das aulas no município, inclusive nas escolas particulares, que têm sido levadas mais leve aí pelas prefeituras, né? Aqui no Rio de Janeiro tinham sido autorizadas, inclusive, né? A Prefeitura do Rio também avisou que a reabertura das escolas municipais ainda não está programada. As autoridades científicas recomendam que a retomada das aulas e de outras atividades devem ser feitas de forma muito bem estudada, calibrada, de acordo com o estágio da epidemia em cada cidade. O distanciamento social continua importante para conter a transmissão do vírus, né, Nath? Exatamente. Mas a gente também tem visto aí muitos boatos negacionistas, né, que tentam reduzir a importância ou a eficiência dessas medidas preventivas, como é o caso do distanciamento social, né? Esse tipo de medida sofre ataques diários, né, em redes sociais, a gente vê sempre. E esse é o caso da primeira história que a gente esclarece hoje, que é sobre uma suposta pesquisa da USP que teria detectado aí que as pessoas confinadas, ou seja, aquelas que estão respeitando o distanciamento social, estão ficando em casa, elas estariam mais vulneráveis ao vírus. Mas meio surreal essa história, né, Gil? Não, surreal é pouco, né? A equipe da Lupa verificou que a informação é falsa, obviamente. O estudo citado no post não tem nada a ver com isolamento social. Na verdade, a pesquisa feita por uma startup que se chama Omni Eletrônica, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, detectou a presença do coronavírus suspenso no ar. O objetivo é analisar a questão da ventilação e a condição do ar em ambientes interiores, para dimensionar o risco da retomada do trabalho presencial. Manja, nada a ver com a questão do isolamento social. Pois é, essa pesquisa constatou, né, que o vírus ele pode ser transmitido não só por gotículas expelidas no espirro ou na tosse, o que é mais comum e a gente já tinha comentado aqui, né? Isso. Esse vírus também pode ser transmitido por micropartículas que as pessoas expelem quando falam ou simplesmente quando elas respiram, né? E essas gotículas muito pequenas, micro mesmo, que são chamadas de aerossóis, né? Elas flutuam por até 4 horas e elas podem percorrer até 16 metros. Então, de fato, tá no ar, né? Pode estar no ar. Isso, exatamente. Isso já tinha sido alertado, inclusive, por 239 cientistas de 32 países, numa carta encaminhada em julho para a Organização Mundial de Saúde. A OMS se comprometeu a avaliar as informações enviadas, mas ainda não se sabe oficialmente se a taxa de contaminação pelo ar é significativa, ou seja, ainda está sob avaliação científica esses estudos. De qualquer forma, né, Gil, a gente já sabe que os ambientes ventilados diminuem o risco de transmissão do vírus, assim como o distanciamento físico de pelo menos 2 metros e o uso de máscara. Isso sim já está comprovado pelos estudos científicos. Incluindo o isolamento social, que é disso que se trata. E mesmo assim,
apesar de todos os estudos científicos, apesar de todas as comprovações, a máscara continua a ser alvo de negacionistas. Uma montagem propagada nas redes reúne 5 fotos de pessoas com marcas e erupções na pele. E a legenda diz que elas foram infectadas pela bactéria Staphylococcus por usarem máscaras de proteção. Tem cabimento? Não, não tem nenhum cabimento. A equipe da Lupa verificou que essas doenças não têm relação com o uso de máscara, né? Essas formações aí de alergias ou coisas assim que aparecem nessas fotos não têm relação com esse uso, tá? 3 das imagens foram publicadas originalmente antes da pandemia. Então, né, não se aplicam a esse contexto. Outra apresenta marcas que foram deixadas por horas de uso de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Então, fica aí uma marca de uso mesmo recorrente, né? Porque esses medicamentos são adotados, né, por profissionais, por médicos, gente aí da área da saúde, que realmente passa muito tempo usando isso e é normal que se crie esse tipo de marca, né, Gil? E a 5ª foto circulou na França como uma suposta evidência de uma alergia causada pela máscara, né? Isso não foi comprovado e, além do mais, o uso da máscara não provoca infecção por bactérias do tipo Staphylococcus, desde que a máscara esteja, claro, higienizada, como tudo na vida, inclusive. Porque senão a gente pode pegar qualquer bactéria comendo, inclusive, né? Deixa de tomar banho, por exemplo. Não toma banho, não pisa de pé descalço no chão, não faz nada, né? Porque Exato. Né? É muito comum isso. Para isso existe 2 palavrinhas mágicas chamadas higiene pessoal. Então, não. Né? Água e sabão, né? Por favor, Exato. Né? Bom, segundo os médicos, né, os problemas na pele, eles podem surgir só se a máscara e a pele estiverem sujas. Então, assim, não é pelo uso da máscara, né? É pelo mau uso, né? Vamos combinar que tem uma diferença aí. Pela condição de higiene de tudo na vida, né, gente? Exato. Né? E tem mais uma coisa. Esse é daqueles casos clássicos de informação falsa, criada pela retirada de uma imagem, ou, como é esse caso aqui que a gente está falando, de várias imagens do contexto original. Um clássico, né? Uma das fotos foi tirada em 2016. Ela mostra, na verdade, uma menina com catapora. Outra de 2017 retrata uma senhora com uma doença de pele causada por um ácaro. Ou seja, nenhuma das imagens tem sequer relação com a máscara ou com a pandemia. É isso, Gil. Como a gente sabe, a indústria da desinformação recorre muito, né, a esse artifício aí de mudar o contexto de uma imagem para distorcer os fatos. Isso é bem comum, a gente sempre comenta aqui, por isso que tem que ficar muito atento quando a gente recebe uma foto, seja no WhatsApp, seja apareceu ali na timeline do Facebook, fica ligado, porque foto é muito fácil de manipular e é muito fácil de tirar do lugar onde ela estava para contar uma outra história que nem sempre é verdadeira, né? É isso mesmo. Sobrou até pro termômetro, né? Vamos esclarecer aí esse boato, então, relacionado a essa medida aí de prevenir, né, também a pandemia, que é o uso desses termômetros. Me conta aí um pouquinho o que é isso. Pois é, o pobre do termômetro, era uma vez um pobre termômetro, né? Um pobre termômetro infravermelho que mede temperatura à distância, que agora vem sendo bem usado aí nos acessos à loja, shopping, academia e tal, coisa. Esse termômetrozinho vinha passeando alegremente na mão de alguém que estava tentando descobrir a temperatura de outro, quando um post mal intencionado, disseminado nas redes sociais, afirmou que aquele termômetro, pobre coitado, causava danos à glândula pineal, gente. Foram desencavar a glândula pineal lá do ensino médio, aquela glândula pineal que fica lá no meio do crânio, se não me engano. Isso aí. Não é isso? Isso. E aí misturaram aí, né, alhos com bugalhos. Enfim, explica pra gente, Nath. É isso aí, a glândula pineal fica lá na região mais profunda do nosso cérebro, ela controla o nosso chamado relógio biológico, né? E a gente, então, foi atrás dessa história, porque ela parecia bastante bizarra mesmo, né? E a nossa equipe contatou especialistas e eles descartaram totalmente a chance de o termômetro infravermelho prejudicar a saúde de qualquer forma, tá? A gente falou com o neurocirurgião Paulo Honra, que é diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e ele garantiu aí que a luz ultravioleta emitida por esse tipo de termômetro é incapaz de atingir qualquer parte do nosso sistema nervoso central.
Pois é bom a gente explicar isso direitinho. Esses termômetros não enviam radiação ultravioleta para o nosso corpo. É mais ou menos o contrário, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre infravermelhos, porque não é o caso. O que a gente precisa entender é que os termômetros medem a energia que é irradiada pelo corpo, que é automaticamente convertida num valor de temperatura. Ou seja, é o contrário. O que invade, quem invade quem é a energia. A gente que invade o termômetro. Exatamente. Como a medição é feita a uma certa distância, os termômetros infravermelhos são especialmente seguros numa pandemia como essa. Sim, porque se a gente for usar o termômetro aquele de mercúrio, ou mesmo o termômetro digital que a gente tem em casa, daí cada um tem que ter o seu, né? Nesse momento, porque... Você imagina, você vai pegar um termômetro, abre a boca, fecha a boca, pum, bota no... Aí depois higieniza o termômetro e bota na boca da pessoa. Não existe isso, né? Não existe. Mas o importante é a gente frisar mais uma vez que os termômetros, esses que estão sendo usados aí quando a gente chega no shopping, chega no supermercado, qualquer lugar, eles são inofensivos, tá? Na verdade, são aí aliados, né, no monitoramento de possíveis infectados pelo novo coronavírus, já que eles dão um indício de como é que tá, né, medem a temperatura corporal, e isso é um indício de contaminação se ela tiver acima de 37,8, 38 por aí, né? Aliás, esse monitoramento aí, a testagem, como a gente sabe, são estratégias importantes também para avaliar o andamento da pandemia e gerir melhor estratégias de combate nesse momento, né? Pois é, falando nisso, um estudo recente confirma o equívoco da Suécia ao não adotar medidas restritivas contra a propagação do vírus. O país apostou que conseguiria uma imunidade de rebanho em poucos meses. Uma grandíssima aposta furada, né? Porque Total. O resultado é uma das piores taxas de mortalidade aí per capita da Europa, né? As autoridades suecas acreditavam que, com uma disseminação controlada da Covid-19, cerca de 40% da população estaria imunizada em maio. Ou seja, deixa contaminar, né? Deixa distribuir ao natural, porque daí vai criar essa imunidade de rebanho. Mas esse estudo aí publicado na semana passada no Journal of the Royal Society of Medicine, constata que a taxa de contaminação em Estocolmo, que é a capital da Suécia, era de 17%, ou seja, muito abaixo do esperado. Muito menos gente está imune ao coronavírus do que se imaginava, né? Pois é, Nath, uma ducha fria nas convicções do governo sueco, que foi na contramão das medidas de contenção rigorosas adotadas pela maioria dos países europeus. Aliás, o estudo detalhado no Lupa da Ciência dessa semana mostra que a Suécia contabilizou taxas de infecção viral, hospitalização e mortalidade mais altas do que os outros países nórdicos, como Dinamarca e a Finlândia. No início da pandemia, enquanto países europeus e os Estados Unidos estavam aí confinando, né, as pessoas, restringindo atividades econômicas, o governo sueco manteve shoppings, restaurantes, escolas, academias, tudo funcionando normalmente com pequenas restrições, né? O governo acreditava que com o sólido sistema de saúde, o país alcançaria rapidamente a imunidade de rebanho, só que não. Né? Não. Vamos combinar que mesmo com toda a ótima estrutura de saúde, né, escandinava da Suécia, essa seria uma tática bastante arriscada. Até porque desde o início da pandemia sempre foram grandes as incertezas em torno da tal imunidade de rebanho. Tem razão. Eu lembro, para quem nos acompanha, que a imunidade de rebanho parte do seguinte princípio: se uma parcela significativa da população desenvolver anticorpos contra uma determinada doença, a cadeia de transmissão é reduzida a ponto de eliminar essa doença. Mas o problema é que não é tão simples assim, como nada, né, relacionado à saúde e à pandemia. Exatamente. Especialmente se tratando de um vírus novo, né, do qual se conhece absolutamente nada. Estimar a quantidade suficiente de pessoas imunizadas para frear uma epidemia é uma tarefa difícil, embora muito importante para você planejar aí uma campanha de vacinação. Mas essa estimativa é sempre complexa. No caso da Covid-19, há muita divergência sobre qual é exatamente essa quantidade mínima. Sem contar que também uma pesquisa publicada recentemente na revista científica Nature detectou uma queda significativa aí na quantidade de anticorpos de pessoas contaminadas, mais ou menos 3 meses depois
da infecção. Então, a gente não sabe qual é o tempo de imunidade. Então, assim, se tu aposta na imunidade de rebanho, pode ser que ela aconteça por um período muito mais curto, muito menor, né? É isso aí. E se as incertezas sobre a imunidade ao coronavírus continuam, até o governo sueco já está convencido de que as suas escolhas falharam. O país registrou 572 mortes para cada 1 milhão de habitantes. Esse nível, mesmo ligeiramente inferior ao de países como Itália, Espanha, Reino Unido, é quase 6 vezes maior do que o da Dinamarca, 9 vezes maior do que o da Finlândia e 12 vezes maior do que o da Noruega, seus colegas ali de região, digamos assim. E tem mais, Gil. O funcionamento normal do comércio não evitou o baque da economia sueca, tá? O produto interno bruto do primeiro trimestre, ou seja, a soma das riquezas produzidas na Suécia nesse período, caiu 8,6% em relação aos 3 meses anteriores, o que é aí um baita estrago, né? Nossa, para a Suécia? Se bem que o PIB dos países da zona do euro caiu até mais, tá? Nesse período. E também não podia ser muito diferente, né? Porque esses países, ao contrário da Suécia, ficaram um bom tempo aí com o comércio fechado. É isso. Pelo menos agora, a pandemia parece finalmente controlada lá para aquelas bandas, né? Pois é. Enquanto isso, nos trópicos, né? Enquanto isso, na Liga da Justiça, ela continua fora do controle. O que precisa ser melhorado ou corrigido para espantar esse pesadelo, gente? O que a gente pode esperar de concreto das vacinas? Quem ajuda a diagnosticar esses e outros aspectos da epidemia? No Brasil, é o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que comandou as primeiras frentes de combate ao coronavírus no país. Ele conversa com ela, sempre ela, a máquina, o mito, a repórter Natália Afonso. Isso aí. Antes de eu passar a bola para a Natália, vou fazer aqui um rápido lembrete para quem está nos acompanhando, que todos os detalhes sobre as verificações que a gente já desmentiu aqui, né, sobre as verificações sobre as quais a gente já falou, estão lá no nosso site, no www.lupa.news. E agora sim, eu vou chamar ela, né, a nossa queridíssima Natália Afonso, que traz sempre esse papo aí interessante em torno da pandemia. Como o Gil já falou, nosso papo de hoje é com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Mandetta é médico, né? Mas também é um gestor de saúde pública. Teve aí à frente do Ministério da Saúde logo nos primeiros meses da pandemia. E aí hoje ele e a Nath, então, batem esse papo focado em saúde, mas também focado em gestão pública dentro dessa área. Então chega mais, Nath, conta pra gente. Oi, Nath. Oi, Gil. Sim, essa semana eu entrevistei o médico e ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele assumiu o ministério em janeiro de 2019 e deixou o cargo em abril deste ano, depois de uma série de conflitos com o presidente Jair Bolsonaro. A nossa conversa foi sobre o cenário atual da pandemia e também sobre medidas adotadas pelas autoridades brasileiras. Um assunto muito debatido durante essa crise foi a disponibilização de testes da Covid-19. No início da pandemia, o próprio Mandetta disse que o Ministério da Saúde não tinha recursos para testar toda a população. Comecei a entrevista perguntando para o ex-ministro como ele acha que essa falta de testes pode ter influenciado na crise de saúde que estamos vivendo atualmente. Você tem uma crise mundial, você não tem uma crise do Brasil. O Brasil não é uma ilha, não é uma bolha. Naquele momento, essa doença, a China apresentou essa doença ao mundo como uma doença, como um vírus pesado, como a gente chama. Um vírus em que, se você identificasse os primeiros pacientes e fizesse um bloqueio do seu entorno, ele não teria força de multiplicação. Ela apresentou num país de 1,5 bilhão de pessoas, basicamente uma única cidade, que era Wuhan, e que eles, com cerceamento, eles controlaram Wuhan e não falaram nada sobre Pequim, sobre as outras inúmeras cidades de milhões de habitantes que eles têm. A gente só percebeu a gravidade quando ela entrou no país ocidental com imprensa livre, com ciência livre, que o sistema de saúde da Itália foi o primeiro sistema de saúde a cair já depois do carnaval. Quase como se você tivesse duas doenças diferentes, uma na Península Asiática e uma no mundo ocidental. Então, esse gap de informação, a gente preparou o sistema para vírus pesado. Depois nós tivemos que repaginar para vírus leve, que é um vírus que o coronavírus se mostrou muito competente para transmitir de pessoa a pessoa. Naquele momento, a gente foi à busca não só dos kits de equipamento individual, mas fomos atrás de respiradores, fomos atrás de máscara, fomos atrás de tudo que era industrializado, inclusive os de testes,
Mas o mundo cometeu um erro nos últimos 15 anos, 20 anos, o mundo se desindustrializou, o Brasil também, e optou de comprar tudo da China, por causa da economia de escala. Uma máscara feita na China, ela é colocada no Rio de Janeiro a 8 centavos. Uma fábrica no Rio de Janeiro coloca a mesma máscara por 20 centavos. Então o Brasil fechou o seu parque industrial em saúde, assim como todos os países da América do Sul. E a China fechou as exportações. E quando reabriu, entrou os Estados Unidos e a Europa comprando toda a produção de reagentes, de kits do mundo. E o Brasil ficou numa situação de não ter produção interna e não ter mercado no exterior suficiente para abastecer. Daí a importância da gente ter segurado até conseguir reabastecer, até nós chegamos perigosamente a quase que acabar máscaras para a rotina, para as pessoas que tinham apendicite, que tinham necessidades de cirurgia. Então, nós naquele momento, nós e o mundo experimentou um erro de estratégia que foi concentrar toda a produção num único país e esse país ter fechado. Aquilo dificultou o trabalho para todo mundo. Se tivéssemos as informações que era um vírus leve, teríamos reaberto fábricas de respiradores, ventiladores, induzido pequenas fábricas brasileiras a aumentar a produção para poder fazer aquele enfrentamento. E recentemente eu entrevistei aqui no Verifica a Natália Pasternak, que é diretora do Instituto Questão de Ciência, e ela falou um pouco sobre como a comunidade científica tem trabalhado a vapor para entender um pouco o vírus. Como o senhor vê o avanço das pesquisas aqui no Brasil no meio da pandemia, o avanço da comunidade científica como um todo? O Brasil ele sofre um duro golpe também, porque a gente vinha como eram 3 pilares que nós tínhamos montado. Uma tomada de decisão sempre pela vida, uma segunda tomada de decisão pelo SUS e a terceira como guia à ciência. E estruturamos várias linhas de pesquisa para entender melhor o comportamento. Eu me lembro no início que as pessoas falavam que esse vírus não acometeria cidades quentes. Havia uma teoria de que... E a nossa primeira cidade que sofreu uma mega epidemia foi justamente Manaus, uma cidade de clima mais quente e úmido do Brasil. Então, a ciência ela foi correndo atrás, a gente estruturou, por exemplo, para fazer o mapeamento genético do vírus. Logo no início, a gente fez tanto em São Paulo como depois no Rio, a Fiocruz, o Butantan, a USP, o Instituto de Medicina Tropical de Manaus, a Universidade Federal de Pelotas, para fazer todo o inquérito, uma série de medidas de índice de contaminação, enfim, uma série de pesquisas estruturadas. Mas depois a gente via que essas pesquisas, até mesmo a famosa questão da cloroquina, que a gente delegou à ciência que ela elucidasse. Se funciona, a gente coloca de maneira intensiva. Se não funciona, a gente não coloca. E a droga não demonstrou eficácia, mas mesmo assim passou-se por cima da ciência e aquele ponto afastou a ciência mais séria dessas questões relacionadas ao coronavírus. Mas vejo que é da mesma ciência que agora o Ministério, os governantes vão atrás da Fiocruz para conseguir a vacina, vão atrás da mesma ciência para pedir a solução científica. Eu vejo que a ciência vai ser a grande vencedora, que mais uma vez vai ser via ciência que nós vamos sair dessa crise. Vai ser o SUS o grande vencedor, porque a população entendeu de uma maneira definitiva que ela precisa desse sistema de saúde, e ele se mostrou o único elo de cidadania desse país. Então eu vejo que a ciência dentro desse ambiente ganha uma escala maior. E isso a sociedade precisa agora transmitir para o Congresso para que seja feito orçamento. Ciência é um investimento, não é uma coisa que você faz procurando uma solução a jato, mas é um investimento, porque nós temos uma série de doenças negligenciadas, hanseníase, tuberculose. O Rio de Janeiro é uma das 2, 3 cidades de maior incidência de tuberculose no mundo. O primeiro mundo praticamente não tem tuberculose, e ela é uma doença que mata, é a doença infecciosa que mais mata no mundo. E nós precisamos, já que essa doença está com a gente, investir em conhecimento científico com a mesma intensidade que está se investindo nesse coronavírus para achar soluções. Eu acredito muito que vem muita coisa boa da ciência pela frente. E o que o senhor acha sobre a coordenação do governo federal
das ações de combate ao novo coronavírus. Cada estado e cada município estabeleceu um critério diferente em relação ao combate ao vírus. Isso atrapalhou a crise de saúde? Eu acho que o nosso sistema de saúde ele é muito bem pensado, ele é muito bem proposto. Ele é como se fosse um bichinho de 3 pernas. A perna federal, estadual e a municipal. Nessas 3 pernas, cada uma tem uma função. A função do Ministério da Saúde é organizar, coordenar, para que nós possamos ter uma resposta unitária. A resposta dos governos de estado, das secretarias estaduais, é a governança, são os polos regionais, a distribuição do atendimento por núcleos de municípios. E os prefeitos são responsáveis pela execução das ações de prevenção, promoção e atendimento articulado à doença. O que nós vimos foi que esse sistema, num determinado momento, ele estava trabalhando muito unido. Quando nós estávamos no Ministério, os 3 entes federativos falavam a mesma língua. Depois a gente viu gradativamente o Ministério da Saúde ser silenciado, se ausentar, ser retirado dessa agenda. Os prefeitos extremamente pressionados pelo calendário eleitoral, nós temos eleições à vista, é muito difícil fechar comércio, fechar bares, fechar igrejas, muitos empresários, muitas pessoas que vivem do movimento das cidades, e essas pressões são legítimas, elas não são ilegítimas, mas para eles, naquele momento, era muito difícil por conta de calendário. Então, nós vimos que o nosso bichinho de 3 pernas, primeiro ficou com 2, depois ficou com 1,5, e acaba que um país tão diverso, tão amplo, com tantas diferenças, ele acaba, sim, tendo necessidade de decisões em diferentes momentos de diferentes sociedades, mas descoordenadas que foram pela governança central. E uma questão que vem sendo muito debatida agora é a reabertura. Cada estado e cada município tem adotado um plano diferente de reabertura, mas o senhor apoia a reabertura agora? Como deve acontecer essa reabertura do comércio, das atividades? O que o vírus demonstrou é que quando ele chega em torno de 20%, 22% de pessoas com anticorpos numa determinada sociedade, ele perde velocidade de transmissão. Isso já aconteceu em Manaus, isso aconteceu em Belém, isso está acontecendo nas cidades do Nordeste. A cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, os que começaram primeiro, estão naquela fase de diminuição do número de casos e, por tabela, de número de óbitos. Agora, você tem, por exemplo, o estado de São Paulo, você tem o interior de São Paulo ainda marcando muitos casos, você tem o sul do Brasil vivendo o seu período de transmissão intensa no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná. Você tem aqui a cidade que eu estou, em Mato Grosso do Sul, ainda naquele período de subida de número de casos. Então você tem um país muito diferente, muito assimétrico. É natural que cidades que passaram pelo período de transmissão intensa e desordenada, o Rio de Janeiro é um exemplo deles, o Rio de Janeiro chegou a ter, eu me lembro deles mostrarem fila do CTI para 300 pessoas. A fila de CTI nada mais é do que desassistência, é a confissão que o seu sistema não consegue atender. Nós vimos locais como Manaus, em que até o sistema funerário entrou em colapso, que até para enterrar as pessoas eles não estavam preparados. E nós temos cidades que estão passando por isso agora, e quando eles olham cidades que já passaram, a tentação de acelerar, às vezes os faz tomar essas medidas mais cedo. Caminhando ao lado disso, existe um embrutecimento natural das pessoas quando você fala de números. Então, de repente, 1.300, 1.200 mortos durante um dia, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, como nós estamos vivendo, as pessoas começam a falar assim, morreu 900, eles falam, que bom que diminuiu. Como se 900 pessoas não fossem 4 aviões lotados caindo na cabeça da gente todos os dias. E as pessoas tendem a querer a sua vida de volta, as suas prerrogativas de volta, o seu normal no seu conceito de volta. A juventude é muito afoita, ela quer socializar, ela quer sair, ela quer dialogar. O jovem, ele tem na turma o seu ambiente de convivência, não é o ambiente familiar. A adolescência, ela pressupõe ruptura com o ambiente familiar e a procura pela aglomeração em turmas. Então a gente vê os bares reabrindo e, logicamente, a adolescência toda com muita vontade de participar. A adolescência é, por si só, a juventude é destemida, ela acha que ela é invencível,
que ele não vai ter nenhuma consequência, então eles têm mais dificuldade em usar máscara, eles se aglutinam em bares e esquecem que eles voltam para as casas e têm os seus pais, têm os seus avós, têm as suas tias, que são as vítimas prediletas desse vírus. Então a gente convive com essa coisa dúbia, imagens que mostram as pessoas e cidades querendo acelerar e cidades que precisam ainda fechar e que não têm força de fechar por conta da banalização, do negacionismo que foi feito em relação à gravidade da doença. Estamos gravando essa entrevista na segunda-feira, dia 17 de agosto, e o Brasil já tem mais de 107 mil óbitos por Covid-19. Que ações o governo federal e os governos estaduais e municipais precisam fazer, na sua opinião, para melhorar o combate ao novo coronavírus? Eu acho que é um somatório de ações. A gente já tem, por exemplo, equipamentos de proteção individual agora, que era uma dos pilares do nosso sistema, que era a entrada dos agentes comunitários de saúde, são 340 mil agentes comunitários de saúde, a reabertura da atenção primária, porque agora já tem equipamentos de proteção individual como porta de entrada para as pessoas poderem ter o atendimento, poder ter a prevenção. Acho que as cidades têm que usar o seu poder de comunicação, as pessoas têm que liderar. No momento desse, em que você vê um inimigo desse porte, os líderes mais do que nunca se fazem necessários e os líderes pensam mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições, tomar as medidas para diminuir a circulação de vírus. Existem inúmeros indicadores que servem de guia, que você vê um dia após outro está aumentando numa velocidade que cada contaminado está contaminando 2, 3, é uma progressão geométrica, é relativamente factível de você ver até que ponto o sistema de saúde consegue estabilizar para você poder atender as pessoas com mínimo de cidadania, com mínimos de direitos constitucionais, enfim, em relação à proteção à vida. Eu acho que a receita, todos eles sabem em maior ou menor grau como fazer. O difícil para eles é tomar a decisão de enfrentar a doença e diminuir o número de casos na cidade. Como a população é parte angular dessa tomada de decisão, ela precisa estar muito bem conscientizada, então precisa comunicação, precisa imprensa, precisa o prefeito ir à frente das câmaras, o governador ir à frente das câmaras, falar, repetir, reunir o empresariado, pedir calma, reabrir com o máximo de cuidado. Se abriu e viu que acelerou, voltar atrás, saber o momento de voltar atrás. Agora, a convivência bruta, a convivência com o número de mortos, como se isso fosse normal e que fosse uma fatalidade, que não dependesse de ninguém, que isso fosse uma coisa, teorias da conspiração, isso foi feita por alguém, isso querem me derrubar, isso eu não posso fazer. Elas são parte da história natural desse tipo de doença. Doença infecciosa, desde a história da humanidade, as reações são sempre muito parecidas. Tem aqueles que negam, tem aqueles que enfrentam e tem os que convivem. Né? Eu prefiro ficar, no caso, no grupo dos que enfrentam. Essa semana eu conversei com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Durante a entrevista, ele disse que vê a sua trajetória no Ministério com muita tranquilidade e que acredita que pautou suas decisões baseadas na ciência. Essa foi a penúltima entrevista do Verifica. Semana que vem é a última e vamos conversar com um especialista sobre vacinas contra a Covid-19. Então, fica ligado, você não pode perder esse último episódio. Muito bom, maravilha, muito obrigada, Nath, e também muito obrigada, obviamente, ao ex-ministro, né, Luiz Henrique Mandetta, que esteve aí com a gente, prestando alguns esclarecimentos, fazendo as suas observações, né, Gil? É isso aí. A Natália Afonso volta no próximo episódio para encerrar conosco aí a nossa temporada. Vamos à boa notícia da semana, Nath? Vamos nessa. A novidade dessa semana é caseira. Santo de casa às vezes faz milagre, né? Eu tô falando, claro, da nossa maratona de lives nessa semana sobre os impactos da desinformação em diversas áreas. Nessas lives no Instagram, que estão sendo promovidas aí pela Lupa, em parceria com o Redes Cordiais, as jornalistas Alana Rizzo e Clara Becker conversam com influenciadores digitais de vários setores sobre o impacto da desinformação. É isso aí. Amanhã, na última live dessa maratona, o papo é com o pesquisador Fábio Malini. Ele discute o impacto da desinformação no ambiente digital.
Se liga aí, a live começa 1h e pode ser acompanhada no perfil da Agência Lupa no Instagram, né? Que você pode procurar lá, ou no diretamente @agência_lupa. Imperdíveis. Por acaso você não estava ligado aí nessas lives, não acompanhou, não tem problema. Todos os vídeos estão salvos lá no IGTV da Lupa e também no perfil do Redes Cordiais. Então, assiste essa de amanhã, mas olha também as outras que ficaram para trás, né? Porque olha só, a programação é realmente muito bacana, gente. A jornalista Patrícia Campos Melo fala sobre o papel da imprensa no combate à desinformação. O cientista social, filósofo e ator Rodrigo França debate como as informações falsas alimentam o preconceito contra grupos considerados minoritários. E o Pedro Torinho indica caminhos para lidar com os boatos que atacam as reputações. Por fim, o pediatra Daniel Becker aponta as ameaças da desinformação para a saúde da gente. E o Malini vai falar sobre os impactos nas redes sociais, né? Sobre os comportamentos, enfim, que a gente acaba vendo aí nas redes sociais alimentados pela desinformação. Todos os temas, os convidados, são muito legais e são imperdíveis, né? É isso aí. E o que também é muito legal é a nossa série aí de sugestões para você atravessar essa quarentena. Hoje eu não tô muito inspirada, tá? Eu tô revendo um monte de coisa velha, então nem vou ficar falando aqui. Então me diz aí, Gil, qual é a boa? Qual é a tua dica dessa semana? Olha, hoje eu vou sugerir um livrinho que é muito legal, que eu li há um tempo atrás, chamado A Morte da Verdade, Notas sobre a Mentira. Eu adoro esse livro! Na Era Trump. É um livro da Intrínseca, escrito pela Michiko Kakutani. É um livro... A Michiko foi crítica literária do New York Times aí por quase 40 anos, considerada aí uma das melhores críticas de literatura da língua inglesa, e ela conseguiu fazer um livro onde ela resume muito bem como Trump usa a tática da desinformação como estratégia política. E eu acho que tudo que a gente consegue entender no livro dela, que vai desde a campanha até o governo atual, propriamente dito, né? Coisa de usar Twitter para se comunicar, ele pode ser transportado para outros países e outras realidades, especialmente a nossa. Então, acho que é um livro muito precioso para vocês que nos ouvem aqui, e aí eu suponho que vocês sejam pessoas interessadas nessa questão da desinformação. Então, fica aí, A Morte da Verdade, Michiko Kakutani, Intrínseca. É isso, esse livro é ótimo, porque ele traz vários conceitos que são importantes para esse momento, então todo mundo que está interessado, todo mundo que pesquisa desinformação precisa ler, né? É isso mesmo. Bom, tá na hora da gente se despedir, né? Isso, mas semana que vem a gente volta. É isso aí, semana que vem a gente volta para encerrar a nossa temporada especial sobre coronavírus do Verifica, né? Então, você acompanha a gente também na próxima semana, acompanha a gente lá nas redes sociais, acompanha a Lupa, né, no Facebook, no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais. Vai lá no www.lupa.news para conferir todas as checagens que a gente debate aqui no Verifica e também as que a gente não debate, porque tem um monte que a gente não fala, né, Gil? Mas tem muita coisa que a gente faz, fica lá. Então, vai lá, lê, se informa e não compartilha informação falsa, tá? Se você gostou desse episódio, avalie aí no seu player de podcast favorito. Se você tem sugestões de checagem, manda pra gente no lupa@lupa.news. A produção e a reportagem do Verifica são da equipe da Agência Lupa. Roteiro e a edição ficam por conta do Colmeia Podcast. Na semana que vem a gente tá de volta com a gente. Fiquem bem, fiquem em casa. Um grande beijo. Tchau. É isso aí, gente. Até semana que vem. Fiquem bem, fiquem em casa. Beijo. Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.